No Bíblia Comentada de hoje, vamos acompanhar Êxodo capítulo 17, onde Deus mais uma vez mostra seu cuidado pelo povo de Israel no deserto. Vemos a água brotar da rocha em Horebe para saciar a sede do povo e a vitória sobre os amalequitas, destacando o poder da oração e da liderança. Este capítulo nos lembra que o Senhor é nossa fonte de sustento e aquele que luta por nós em todas as batalhas. Vamos aprender juntos. Hoje, no Bíblia Comentada, vamos explorar o capítulo 17 do livro de Êxodo, especificamente os versículos de 1 a 7. Essa passagem nos leva ao coração das dificuldades enfrentadas pelo povo de Israel durante sua jornada pelo deserto. Uma travessia repleta de lições espirituais que ecoam até hoje em nossas vidas. O texto começa narrando que toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, avançando conforme o mandamento do Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas lá não havia água para o povo beber. Essa falta de água imediatamente provocou murmuração entre o povo, que, em um tom de desafio, reclamou com Moisés, dizendo: "Dá-nos água para beber." Essa cena, descrita no versículo 1, não é apenas sobre sede física. O deserto de Refidim é um retrato das crises que enfrentamos quando nossas necessidades básicas não são supridas e nos sentimos abandonados, mesmo estando sob a direção de Deus. Moisés, no versículo 2, responde com uma pergunta que corta o coração da questão. Por que vocês contendem comigo? Por que tentam ao Senhor? Esse questionamento expõe o problema central, que não é apenas a falta de água, mas a falta de confiança. O povo, que já havia visto Deus abrir o Mar Vermelho e suprir com o maná, agora duvida novamente. A memória curta da providência divina revela a fragilidade da fé em meio às adversidades. A situação se agrava no versículo 3, onde lemos que o povo estava sedento e murmurava ainda mais, dizendo: "Por que nos tiraste do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado?" Esse versículo mostra como as dificuldades podem distorcer nossa perspectiva. O Egito, que antes era um lugar de opressão, agora parece mais atraente do que a liberdade no deserto. Essa atitude revela o perigo de idealizar o passado e esquecer os propósitos maiores de Deus. Moisés, sentindo o peso dessa pressão, clama ao Senhor no versículo 4. "Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar." É interessante notar que Moisés não tenta resolver o problema por si mesmo. Ele reconhece que a solução não está nele, mas em Deus. Essa atitude nos ensina sobre a importância de levar nossas preocupações ao Senhor, especialmente quando enfrentamos situações que estão além do nosso controle. No versículo 5, Deus responde a Moisés com uma instrução específica e prática. "Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo a vara com que feriste o rio e vai." Aqui vemos Deus estabelecendo um ato público com testemunhas para que o povo saiba que é Ele quem supre as necessidades. A vara, símbolo de autoridade e do poder de Deus, seria novamente usada para demonstrar que a solução vem do Senhor. O clímax dessa narrativa ocorre no versículo 6, quando Deus diz: "Eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá." Moisés obedece e, como Deus prometeu, a água jorra da rocha. Esse milagre é mais do que uma provisão física, é uma revelação espiritual. A rocha ferida que fornece água aponta para Cristo, como vemos explicado em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. "E todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo." Essa conexão mostra como Deus, desde o Antigo Testamento, estava preparando o caminho para a redenção em Cristo. Finalmente, no versículo 7, Moisés dá ao lugar o nome de Massá e Meribá, que significam tentação e contenda, respectivamente, porque ali os filhos de Israel contenderam e tentaram ao Senhor, dizendo: "Está o Senhor entre nós ou não?" Esse questionamento resume a crise de fé que marcou esse episódio. A dúvida sobre a presença de Deus, mesmo depois de tantas provas, é um reflexo da natureza humana caída, que constantemente precisa ser lembrada do caráter fiel e provedor de Deus. Essa passagem nos desafia a refletir sobre como reagimos nas adversidades. Quantas vezes, em nossos desertos pessoais, nos esquecemos das promessas de Deus e permitimos que a murmuração tome o lugar da fé? A narrativa de Êxodo, capítulo 17, dos versículos 1 a 7, nos lembra que Deus é fiel, mesmo quando nossas circunstâncias sugerem o contrário.
Ele é a fonte que nunca seca, a rocha firme que sempre podemos buscar. No mesmo capítulo 17 de Êxodo, a narrativa avança para um novo episódio a partir do versículo 8, onde os desafios enfrentados por Israel tomam uma nova forma. Se antes era a sede e a dúvida sobre a provisão divina, agora o povo é confrontado com um inimigo externo, os Amalequitas, que vieram lutar contra Israel em Refidim. Este conflito é significativo, pois representa a primeira batalha militar que Israel enfrenta após sua libertação do Egito. Os Amalequitas eram conhecidos como um povo nômade e guerreiro, que frequentemente atacavam de forma traiçoeira, especialmente alvos vulneráveis, como aqueles que marchavam no final da caravana, como descrito em Deuteronômio capítulo 25, versículos 17 a 18. No versículo 9, Moisés toma uma atitude estratégica e espiritual. Ele diz a Josué: "Escolhe homens para nós e saia a pelejar contra os Amalequitas. Amanhã estarei no cume do monte com a vara de Deus na mão." Este é o primeiro momento em que Josué é apresentado como líder militar, destacando-se como um servo fiel que seria moldado para liderar o povo no futuro. A instrução de Moisés reflete uma combinação de ação humana e dependência divina. Enquanto Josué lideraria a batalha no campo, Moisés intercederia no monte, mostrando que a vitória só seria possível pela mão de Deus. No versículo 10, lemos que Josué fez como Moisés havia ordenado e foi lutar contra os Amalequitas, enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. A presença de Arão, o irmão de Moisés, e de Hur, um líder respeitado entre o povo, demonstra que a intercessão é uma tarefa coletiva, que requer apoio e unidade. Esse detalhe reforça a ideia de que, em momentos de crise, é essencial que os líderes espirituais trabalhem juntos, sustentando uns aos outros. O versículo 11 nos apresenta uma cena carregada de simbolismo e poder espiritual. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. A postura de Moisés, com as mãos erguidas, segurando a vara de Deus, representa um ato de dependência total do Senhor. Essa imagem nos lembra que, por mais que haja esforço humano na batalha, a vitória final pertence a Deus. É interessante notar que a força de Moisés não era suficiente para manter suas mãos erguidas o tempo todo, o que aponta para a fragilidade humana, mesmo em um líder tão grandioso. No versículo 12, vemos a resposta para essa limitação. As mãos de Moisés ficaram cansadas. Então tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se. Arão e Hur sustentavam suas mãos, um de cada lado, de modo que suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Este gesto é profundamente simbólico, ensinando-nos sobre a importância de apoiar uns aos outros na caminhada espiritual. Moisés precisava do suporte de seus companheiros para que a intercessão continuasse, mostrando que ninguém, por mais forte ou piedoso que seja, pode carregar sozinho o peso do ministério. No versículo 13, o texto relata que Josué derrotou os Amalequitas ao fio da espada. A vitória foi clara e completa, mas é evidente que ela não foi alcançada apenas pela força militar de Israel. Foi a intercessão de Moisés, sustentada por Arão e Hur, que garantiu o triunfo. Este versículo nos lembra que batalhas espirituais exigem tanto ação quanto oração, ambas trabalhando juntas para alcançar o propósito de Deus. Após a vitória, no versículo 14, o Senhor dá uma ordem a Moisés: "Escreve isto para memória num livro e declara a Josué que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu." Este mandamento de registrar o acontecimento reflete a importância de manter viva a lembrança das intervenções de Deus na história de seu povo. Deus não apenas promete eliminar a lembrança de Amaleque, mas também reafirma que ele é o defensor de Israel, aquele que luta por seu povo. No versículo 15, Moisés constrói um altar e dá-lhe o nome de "O Senhor é minha bandeira." Este altar é um memorial de gratidão e reconhecimento de que a vitória pertence ao Senhor. A expressão "minha bandeira" evoca a ideia de que Deus é aquele sob quem Israel marcha e luta. Em tempos de guerra, uma bandeira representa a identidade e a liderança de um exército, e ao dar este nome ao altar, Moisés declara que Deus é a fonte de identidade e segurança para Israel. Por fim, no versículo 16, Moisés diz: "Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração." Esta declaração estabelece que os Amalequitas seriam perpetuamente inimigos do povo de Deus, simbolizando forças que se opõem ao plano divino.
A luta contra Amaleque, portanto, transcende o evento histórico e aponta para a batalha espiritual contínua que todo crente enfrenta contra as forças do mal. Este trecho, aí dos versículos 8 ao 16, nos ensina que a vida cristã é marcada por batalhas que exigem tanto esforço humano quanto dependência espiritual. Em Refidim, Israel aprendeu que a vitória vem quando há fé, ação e unidade. Assim como Moisés precisou de Arão e Hur para sustentar suas mãos, nós também precisamos de uma comunidade que nos apoie na intercessão e na caminhada com Deus. A história da batalha contra os amalequitas nos desafia a depender completamente do Senhor, reconhecendo que Ele é nossa bandeira e nossa vitória. A conclusão do capítulo 17 de Êxodo nos revela uma riqueza de lições espirituais e práticas que vão além do simples relato histórico. Este capítulo é dividido em duas narrativas que, embora distintas, estão profundamente conectadas pelo tema da dependência total de Deus. Nos versículos anteriores, vimos como o povo de Israel enfrentou dois desafios significativos: a falta de água em Refidim e o ataque dos amalequitas. Ambos os episódios são emblemáticos e nos ensinam que, seja em momentos de necessidade básica ou em batalhas ferozes, o Senhor é quem sustenta, guia e concede vitória ao seu povo. Primeiro, observamos o milagre da água jorrando da rocha em Horebe. Este evento é uma prova irrefutável de que Deus não abandona os seus, mesmo quando enfrentam situações que parecem impossíveis de resolver. A provisão da água nos lembra que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de expressá-las, e está disposto a suprir-nos de maneiras que vão além do que podemos imaginar. No entanto, também aprendemos que murmurar e questionar a presença de Deus em meio às provações é uma tendência humana que precisa ser combatida pela fé. Ao dar ao lugar os nomes Massá e Meribá, Moisés estabeleceu um memorial que serviu como um lembrete da incredulidade de Israel e, ao mesmo tempo, da fidelidade divina. Esses nomes carregam em si tanto a advertência quanto a garantia de que Deus está sempre presente, ainda que nosso coração por vezes vacile. Já na segunda parte do capítulo, a batalha contra os amalequitas nos apresenta outro aspecto crucial da caminhada com Deus: a interseção entre ação humana e intervenção divina. Enquanto Josué liderava o exército no campo de batalha, Moisés intercedia no cume do monte, com as mãos erguidas, segurando a vara de Deus. Essa combinação de ação e intercessão é um retrato poderoso da vida cristã. Não somos chamados apenas para confiar em Deus passivamente, mas também para agir conforme sua direção, sempre com a consciência de que a vitória vem dele. A cena em que Arão e Hur sustentam as mãos de Moisés é uma imagem tocante de unidade e cooperação no serviço do Senhor. Muitas vezes, a caminhada da fé exige que apoiemos uns aos outros, especialmente em momentos de fraqueza. Essa atitude de sustentação mútua reflete o papel da comunidade de fé, onde cada membro contribui para o fortalecimento do outro, de modo que todos possam perseverar. Após a vitória, o Senhor ordena a Moisés que registre os acontecimentos e os declare a Josué. Este é um momento de preparação para o futuro, pois Josué, que liderará o povo à Terra Prometida, precisa ter plena consciência de que a batalha pertence ao Senhor. Além disso, o altar construído por Moisés, chamado O Senhor é Minha Bandeira, é um testemunho de que Deus é quem guia e protege o seu povo. A escolha do nome é profundamente simbólica, pois aponta para Deus como o líder supremo sob o qual marchamos e lutamos. Por fim, o juramento de que o Senhor guerreará contra os amalequitas de geração em geração não apenas sela a promessa divina de justiça, mas também aponta para uma batalha espiritual contínua que se estende até os nossos dias. Os amalequitas se tornam um símbolo das forças que se opõem ao plano de Deus e à sua vontade, lembrando-nos de que a luta contra o mal é constante, mas que em Cristo temos a certeza da vitória final. O capítulo encerra com um equilíbrio perfeito entre as responsabilidades humanas e a soberania divina. Ele nos ensina que, em tempos de escassez ou em meio a conflitos, devemos levantar nossos olhos ao Senhor, pois é dele que vem o socorro. Seja provendo água de uma rocha ou dando vitória sobre os inimigos, Deus se mostra fiel e poderoso para suprir cada necessidade e nos conduzir à vitória. Êxodo capítulo 17 é, portanto, um marco na jornada de Israel e uma lição eterna para nós. Ele nos desafia a confiar em Deus em todas as circunstâncias, a nos lembrar de suas obras no passado e a caminhar em unidade, sabendo que Ele é nossa rocha, nossa bandeira e nossa fonte inesgotável de provisão.
Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.